Tudo aconteceu sem aviso. Não houve explosão, sirene ou contagem regressiva. Em um instante comum, o mundo simplesmente desligou. Luzes se apagaram simultaneamente em cidades inteiras. Telas ficaram negras, relógios pararam, elevadores travaram, aviões perderam comunicação por segundos longos demais para serem normais. No começo, todos pensaram ser apenas mais um apagão, algo passageiro. Mas não era só a energia que havia sumido. Era a estrutura invisível que sustentava a civilização moderna. E naquele dia, a Terra ficou escura. Nos primeiros minutos, o caos ainda não tinha nome. Pessoas apertavam botões inúteis, encaravam celulares mortos, procuravam sinais que não existiam. Sem internet, sem notícias, sem orientação. Hospitais ativaram geradores apenas para perceber que eles tinham prazo de validade. Trens ficaram presos em túneis, cruzamentos viraram labirintos de metal, buzinas e medo. Dentro das casas, o silêncio começou a incomodar. Ninguém sabia se aquilo era local ou global, temporário ou definitivo. A pergunta era simples e aterradora. E se isso não acabar? Quando o barulho cessou, veio algo pior que o caos, o silêncio absoluto. Um silêncio pesado, estranho. Sem motores, sem telas, sem o zumbido constante que sempre existiu. À noite, as cidades ficaram irreconhecíveis. O céu surgiu cheio de estrelas, belas e ameaçadoras ao mesmo tempo. Sem anúncios, sem relógios confiáveis, o tempo começou a perder sentido. Muitos perceberam, então, que o mundo moderno fazia barulho para esconder o próprio vazio. E no silêncio total, esse vazio se tornou impossível de ignorar. Com o avanço da noite, o medo mudou. De ansiedade, virou pânico contido. Velas acabaram, geradores falharam. A escuridão deixou de ser ausência de luz e passou a ser presença constante. Crianças perguntavam quando o dia voltaria. Adultos mentiam, porque também não sabiam. Portas foram trancadas cedo demais. O escuro virou território desconhecido, e o desconhecido sempre cobra um preço. Ficou claro que o maior terror não era a falta de energia, mas não saber se o mundo conhecido ainda existiria ao amanhecer. No escuro total, escolhas simples deixaram de ser óbvias. Dividir comida ou esconder. Ajudar o vizinho ou proteger a própria família. Sair em busca de respostas ou permanecer invisível. Sem leis, sem comunicação, sem autoridade visível, o certo e o errado começaram a se misturar. Pessoas comuns fizeram coisas que jamais imaginaram fazer. Não por maldade, mas por sobrevivência. E muitos descobriram algo desconfortável. Quando tudo falha, não é a tecnologia que define quem você é, mas as decisões que você toma no escuro. Pouco a pouco, a ordem começou a rachar. Prateleiras ficaram vazias antes mesmo de alguém entender que não haveria reposição. Filas viraram empurrões. Portas arrombadas substituíram recibos. Sem registros, sem consequências imediatas, o comportamento coletivo mudou. Não foi uma explosão repentina, mas um deslizamento lento. A normalidade escorreu pelos dedos enquanto todos tentavam manter rotinas que já não faziam sentido. E quando a noite caiu de novo, ficou claro. Não se tratava mais de resistir ao apagão, mas de sobreviver ao que vinha depois dele. Chegou o momento em que fingir controle se tornou impossível. As ruas se encheram de sombras em movimento, e ninguém sabia se eram ajuda ou ameaça. Grupos se formaram por necessidade, não por afinidade. O medo deixou de ser individual e virou coletivo. Boatos substituíram informações. Um gesto errado bastava para iniciar o caos. Pessoas armadas protegiam o pouco que restava, outras tentavam tomar a força. Pela primeira vez, a humanidade encarou seu reflexo mais cruel. Sem regras, sem luz e sem futuro garantido, o instinto falou mais alto. Quando algum nível de silêncio retornou, ele não trouxe alívio, trouxe vazio. Em certos lugares, as luzes voltaram, mas nada parecia realmente conectado outra vez. Pessoas saíram de seus esconderijos diferentes de como entraram. Olhares desconfiados, cidades marcadas, lares intactos por fora e quebrados por dentro. Ninguém falava sobre o que fez para sobreviver. Algumas escolhas eram pesadas demais para virar memória pública. O mundo seguiu em frente, mas algo essencial ficou naquela escuridão. Porque o verdadeiro apagão não foi elétrico, foi moral. E quem viveu aquele período nunca mais teve certeza se a humanidade realmente merecia a luz que conseguiu recuperar.